Fala, galera, é o segundo vídeo sobre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Oitava rodada, está na reta final da primeira fase. Vamos lá falar um pouquinho sobre próximas rodadas. No estádio do Canarinho, o confronto entre São Raimundo e Gás. O Gás já eliminado, vai até o estádio do Canarinho jogar contra o São Raimundo. Já na Colina, um confronto de times do Amazonas. O Nacional, ele vai no estádio da Colina jogar contra o Manaus. Manaus e Nacional vão duelar por uma vaga. E Monte Roraima e Manauara fazem o terceiro jogo do grupo no estádio do Canarinho também, que é um estádio muito usado pelos times de Roraima, tanto que o São Raimundo e o Gás jogam no sábado às 18 horas e já no domingo às 18 horas, 24 horas depois, o Monte Roraima e o Manauara jogam no mesmo estádio. Bom, com essa oitava rodada, os resultados, a classificação é a seguinte: o Nacional lidera junto com o Manauara com 16 pontos, já classificados. Monte Roraima e São Raimundo com 10, Manaus com 9 e Gás com 2 pontos apenas. Então, o Gás é o único eliminado, os demais buscando classificação. Vamos para o grupo A2. Os confrontos lá no Acre, o Galvez recebe o Porto Velho e o Guaporé recebe o Araguaína. E no domingo, o Humaitá, o único time do campeonato que perdeu todos os outros jogos até agora, recebe o Independência no confronto acreano. Bom, com os resultados, o Guaporé lidera com 18 pontos já classificado, Araguaína com 15 pontos também classificado, Porto Velho é o terceiro com 12, Independência com 11 e Galvez com 10. O Humaitá fecha com 0 pontos, por enquanto é o pior time do campeonato. Entra ano e sai ano, o Humaitá disputa a Série D e toda a temporada ele disputa para ser o pior time da Série D. Dessa vez continua a mesma coisa. Vamos agora para o grupo A3. Os confrontos começam sábado às 4 horas. No Aparecidense recebe o Primavera do Mato Grosso. O Brasiliense, na Boca do Jacaré, recebe o Luverdense. E o confronto de lanterna com líder, no Zico Brandão, o Yumas recebe o Gama do Distrito Federal. Bom, o Gama lidera com 22 pontos, o dobro de pontos do segundo colocado Aparecidense, Primavera e Luverdense com 11. Brasiliense com 10 e Yumas com apenas 1 ponto ganho. O Gama é um dos poucos invictos da competição. No grupo A4, no Lutero Lopes, União Rondonópolis recebe o Misto. No Dito Souza, o Operário joga contra o Capital. E no Abadião, o Ceilândia recebe o Goiatuba num bom jogo entre esses dois, hein? Os dois líderes, líder e vice-líder. Capital com 17 pontos e Goiânia com 15 já classificados. Ceilândia e Misto com 10 e União Rondonópolis com 8 disputam 2 vagas esses 3 times. E Operário com 5 pontos é o lanterna do campeonato, uma chance mínima de classificação, muito mínima, mas é difícil passar. Vamos agora para o grupo A5. O grupo A5, no Zinho de Oliveira, o Águia de Marabá recebe o Tocantinópolis. No Augusto Antunes, o Oratório recebe o Imperatriz, que vem de um sonoro 3-0 em casa, uma derrota cachapante. E no Buenão, o Tunaluso, que empatou de 3-3 com o Oratório, joga contra o Trem, que meteu uma goleada de 4-1 no Tocantinópolis na rodada passada. O Trem já classificado com 17 pontos, Águia de Marabá com 15 também classificada, Tunaluso com 10, Imperatriz e Tocantinópolis com 9, disputam 2 vagas esses 3 times. E o Oratório com 4 pontos, lanterninha do grupo. Vamos agora no grupo A6. O grupo A6 no Morenão. O Iguatu, o líder Iguatu, recebe o Parnaíba, que vem de uma derrota em casa com o Maracanã de 1-0. O Motoclube, que vem de uma derrota cachapante para o Sampaio Corrêa no Clássico Maranhense, recebe o Maracanã do Ceará no Castelão, no sábado às 7 horas. Já no domingo, o IAP, lanterna IAP, recebe o Sampaio Corrêa, que vem de uma grande vitória contra o Motoclube, que é o seu grande rival no Maranhão.
Os resultados são o seguinte: Iguatu com 16 pontos já classificado, Maracanã com 13, Parnaíba e Sampaio Corrêa com 10 e Motoclube com 9 disputam essas vagas seguintes. IAP com 4 pontos já desclassificado. Grupo A7, vamos pro grupo A7, é só para completar a tabela. O Ferroviário já havia ganhado do Altos, saiu no outro vídeo eu falei sobre isso. O Piauí recebeu o Fluminense no confronto, o piauiense perdeu em casa de 1-0. E no domingão, hoje, às 4 horas, o Atlético Cearense e o Tirol se enfrentam. Quem vencer entra no G4, né? Entre os 4 colocados, já que se classificam 4 para a segunda fase. Dos 6 classificam 4. Então o Ferroviário já classificado com 17 pontos. Tem grande chance de terminar como primeiro do grupo. O Fluminense do Piauí com 13, também já classificado. O Piauí com 11 está encaminhando sua classificação mesmo com a derrota em casa para o Fluminense, mas tem grande chance de se classificar. Em quarto lugar, Altos, Atlético Cearense com 7 e Tirol com 6. Depende do que vai acontecer hoje do Atlético Cearense e Tirol, porque quem vencer passa o Altos. Se os dois empatarem, o Atlético Cearense passa o Altos, vai para 8 pontos, o Altos fica com 7. O Tirol também vai a 7, mas fica com uma vitória a menos, então não consegue passar o Altos, mas está na briga ali por classificação. Vamos para o grupo A8, lá na Arena das Dunas. O América de Natal recebe o Central de Caruaru, Pernambuco. No Arthur Tavares, o Manguari recebe o Souza. E o Laguna, já eliminado, recebe o ABC, o líder ABC. Então vamos lá, classificação. O ABC tem 17 pontos, já classificado. O América de Natal tem 15 pontos, encaminhando a classificação, praticamente classificado. Acredito que já está classificado, vai depender dos confrontos. Souza, Maguari e Central de Caruaru tem 10 e Laguna tem 2 pontos já eliminados, sem vencer nenhum jogo sequer. Vamos agora para o grupo A9. No Amigão, o 13 de Campina Grande recebe o Lagarto. No Sesc de Goiânia, o Decisão, ele recebe o Sergipe. Lembrando que o Decisão tem um jogo atrasado contra o 13. E o Serra Branca, também no Amigão, no mesmo estádio do 13, recebe o Retrô. Vamos lá para a classificação. O 13 tem 16 pontos, já classificado. O Sergipe com 14, também classificado. O Serra Branca com 13, também classificado. E a quarta vaga está aberta entre Retrô com 8, Lagarto com 7 e Decisão com 4 pontos. Lembrando que o Decisão tem um jogo a menos. Então, enquanto todos do grupo, com exceção dele do 13, tem só 2 jogos pela frente, esses 2 times têm 3 jogos. Então ele ainda pode fazer 9 pontos caso ele ganhe os 3 jogos seguidos. Mas não acredito que ele vai ganhar os 13. Mas tem chance sim de classificação. No momento ele está 4 pontos atrás do Retrô. Se ele vencer esse jogo atrasado, ele pode ficar 1. Então vamos ver o que acontece aí com o Decisão, né? O Retrô, que foi rebaixado da 3ª divisão para a 4ª divisão da temporada passada para essa, parece que está fazendo força para não se classificar. Aí ele está empurrando o Réptil. Vai, Réptil. Vai, Lagarto. Mas o Lagarto falou, também não quero. Aí olhou para o Decisão está muito atrás. É o que está fazendo mais força para não se classificar. Então tá uma incógnita quem será o quarto colocado desse grupo, porque parece que ninguém quer se classificar. Tem um outro grupo ali na frente que também tá assim. Vamos passar para o grupo A10. O grupo dos nordestinos também, em que o Asa de Arapiraca, em Arapiraca, recebe o CSE num clássico alagoano. Já no clássico baiano, no Adalto Moraes, o Cancão de Fogo, Juazeirense, recebe o Carcará, o Atlético de Alagoinhas. E no Rei Pelé, em Alagoas, o CSA recebe a Jacuipense. Essa rodada pode já definir os classificados de baixo. Os de cima já estão. A CSA com 17 pontos, lidera com 17 pontos já classificado. O Asa com 14 também já está classificado. A Juazeirense também já está classificada com 13. Falta a quarta vaga. Jacuipense com 11, CSE com 8. E em último lugar, o Cancão de Fogo, com 4 pontos. O Atlético de Alagoinhas,
tá fazendo um ano para esquecer, rebaixado do Campeonato Baiano como último colocado sem vencer nenhum jogo, e aqui por enquanto não, já está desclassificado, faltam 2 rodadas, não tem mais chance de passar de fase na Série D do Brasileiro. No grupo A11, vamos lá no grupo A11, no Luiz Benedito, o Abecate, que resolveu ganhar jogos no final do campeonato, vem enfrentar o Betim nesse sábado agora às 4 da tarde. No Moreninhas, o Operário de Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, recebe o Craque de Goiás. E o Ivinhema, no Saralvão, recebe o Uberlândia às 5 horas da tarde no dia 31/5, no domingo. O Uberlândia com 17 pontos já classificado, provavelmente será o primeiro do grupo. O Betim e o Craque com 12 já classificados. O Ivinhema com 11 também praticamente classificado. Dificilmente o Abecate e o Operário com 6 vão conseguir chegar na disputa por classificação. Vão ficar pelo caminho. Está meio que resolvida a classificação desse grupo. Vamos agora para o grupo A12. Grupo A12 que teve uma rodada importantíssima ontem para poder completar a tabela, em que teve uma vitória aqui do time do Democrata de Governador Valadares no Mamudão em cima do Porto da Bahia por 3-1. E agora vamos aqui nas rodadas. No Salvador Costa, o Vitória recebe o Real Noroeste, que já está praticamente eliminado. O Porto, que vem aí com 4 derrotas seguidas, o time baiano recebe em casa, no Aguinaldo Benito, lá em Porto Seguro, Tombense, o time de Tombos. E no Mamudão, onde o Democrata acabou de vencer o Porto por 3-1, recebe o Rio Branco do Espírito Santo, que perdeu por Vitória na última rodada. Bom, com os confrontos, o Vitória e o Democrata de Governador Valadares e o Tombense, com 13 pontos, já estão bem na situação, mas não estão classificados. O Porto da Bahia e o Rio Branco do Espírito Santo têm 10, jogam um jogo da vida nessa rodada. E o Real Noroeste com 6 pontos já não tem mais praticamente chance de classificação. Só um milagre para o Real Noroeste se classificar, não depende apenas dele. Ele tem que fazer a parte dele e depende de torcer contra alguns resultados a seu favor. Grupo A13, grupo de time de Rio de Janeiro, São Paulo e um time de Minas. Nós temos aí no sábado às 4 da tarde no Distrital do Unamar. O Água Santa joga em casa novamente, recebe o Madura, recebe o time Tricolor Suburbano, a sábado às 4 da tarde, no dia 30/5. No Manduzão, Pouso Alegre recebe a Portuguesa de Desportos. O Pouso Alegre precisa muito dessa vitória. E na Ilha do Governador, a Plusa Carioca recebe o Mequinha, o América do Rio, no Luso Brasileira. Vamos ver como está a situação desse time na tabela de classificação. A Portuguesa de Desportos com 15 pontos lidera, e seguido do Água Santa com 14 e a Portuguesa do Rio com 13. Os 3 classificados. As 2 portuguesas e o Água Santa. A 4ª vaga, Madureira e América com 8 e Pouso Alegre com 7 pontos. Esse grupo está igual ao do Retrô. Os 3 primeiros classificados e os outros 3 fazendo força para não se classificar. Eles estão um empurrando o outro. O Madureira está em 4, por enquanto está se classificando no saldo de gol. Mas ele está falando, eu não quero essa 4ª vaga não, Mequinha, vai lá. Aí o Mequinha fala, não, Tricolor, vai lá que eu também não quero não. E o Pouso Alegre, ele quietinho dele, que também não está querendo a vaga. Então, o time mineiro está ali último, também brigando para não se classificar. Enquanto isso, nós vamos para o grupo A14, em que o líder 15 de Piracicaba recebe no Barão da Serra Negra o Noroeste, time de Bauru. No João Saldanha, o Maricá recebe o Nova Iguaçu no jogo de times cariocas. E no Lorivaldão, outro jogo seguido em casa, o Sampaio Corrêa recebe o Velo Clube. No jogo passado, o Sampaio Corrêa jogou com o Maricá e não saíram do empate. Com os resultados do momento, 15 de Piracicaba chegou com 16 pontos de ganho. Noroeste de Bauru com 11, Velo Clube 10. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu com 9 e Maricá com 8. Nova Iguaçu, igual o Abecate que eu falei aí mais para trás do grupo, resolveu ganhar no final do campeonato, né? Do jogo de grupo, fase de grupo, ele resolveu ganhar uns jogos e entrar na briga.
Mas diferente do Abecato, que ainda tá muito atrás, porque demorou a ganhar, o não tem praticamente chance nenhuma de se classificar. O Nova Iguaçu tem mais chance de se classificar, tá brigando seriamente por uma vaga e junto com o Maricá, que é o último colocado. Esse inclusive é o primeiro grupo de todos em que todos têm chance de se classificar. Sempre tem até o quinto e o sexto tá fora. Esse todos têm chance. Vamos pro grupo A15. Na Arena Joinville, o time da casa recebe o Guarani de Bagé, já eliminado. Acabou de tomar um sonoro 4-0 pro Cascavel em casa. O próprio Cascavel que recebe o São Luís e o Cianorte recebe o Santa Catarina. Dois times que estão fazendo um bom campeonato. Vamos lá. Seguindo a classificação do grupo, Cascavel lidera com 14 pontos. Santa Catarina e Cianorte 13, Joinville 12, São Luís 11 e Guarani de Bagé com 4 pontos. Esse é o primeiro grupo de todos em que o primeiro colocado não tem convicção que está classificado. Está muito parelhado do primeiro ao quinto. E o sexto colocado está muito atrás do Guarani de Bagé. Vamos agora para o último grupo, grupo A16, em que no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebe o Blumenau, que na rodada passada ganhou do Azures por 4-2 fora de casa, uma grande vitória. São José recebe o São Joséense, embora tenha um nome muito parecido, mas não são do mesmo estado. E o Marcílio Dias recebe o Fraco Azures. Vamos lá para a classificação do grupo. Blumenau com 16 pontos, Marcílio Dias 15, São Joséense 12, Brasil de Pelotas 9, São José 7 e Azures apenas 5 pontos ganhos. O Blumenau, o Marcílio Dias e o São Joséense já estão classificados. Brasil de Pelotas, São José e Azures disputam a última vaga. Mas o Azures eu acho que tem poucas chances de classificação. Então essas são as classificações da Série D do Brasileiro. Esse é o vídeo 2. Acompanhe depois o vídeo 3, galera, do dia. Um abraço a todos. Deixe um like se você gostou do vídeo. Um abraço, valeu. Se você gostou, fui!